Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia, sim. Sim, Legal, bacana, pessoal. Bom dia, bem-vindos ao nosso evento de lançamento do podcast Abrapsa Insights. Me chamo Juliana, faço parte do time de comunicação e marketing da Abrapsa. Estarei junto com vocês durante todo o evento. Vamos só aguardar mais uns segundinhos, o pessoal vai entrando. Aproveito para dar um recado para vocês que os microfones e câmeras estão abertos, liberados para que vocês possam interagir. E caso prefiram mandar mensagem pelo chat, fiquem à vontade, tá bom? Só mais uns segundinhos e a gente já começa. Vamos lá, então, pessoal. Para dar início ao nosso primeiro evento, né, nosso primeiro podcast, com a palavra do nosso presidente, Manuel Vale. Vamos passar um vídeo aqui para vocês. Olá, meu nome é Manuel Vale, sou o presidente da Abrapsa. Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco no lançamento do podcast Abrapsa Insights. Este podcast é uma nova iniciativa da Abrapsa, criada para compartilhar conhecimento e conectar as pessoas. Aproveitem! Vamos lá, pessoal. Como disse o Manuel, este podcast tem uma iniciativa, então, de compartilhar conhecimento, conectar pessoas a cada episódio. Este é o primeiro de muitos temas relevantes que nós vamos trazer aqui. E hoje falaremos sobre o futuro do trabalho, o que esperar e como se preparar para o amanhã. Convido vocês para interagir e se envolver com os debates durante essa manhã. E sem me estender, dou as boas-vindas aos nossos convidados Mauri Nagaki, CEO e fundador da Bitfinance, e Abel Babini Filho, diretor de inovação e tecnologia da Bitfinance. É com vocês agora. olá, bom dia a todos aqui. Meu nome é Mauri Nagaki, tá? Sou diretor de inovação de tecnologia da Abrapsa. Estou com vocês aí essa próxima uma hora, né? Basicamente, para a gente debater um pouco esse tema que é muito ainda confuso no mercado, né? Que a gente está vivendo e como será o trabalho do futuro, tá? Então, estou aqui de portas abertas para a gente conversar bastante sobre isso e evoluir no tema conforme nossas pautas, com a chegada de tecnologia. Por isso que a gente está falando do trabalho, porque a inovação de tecnologia envolve a mudança do trabalho nosso no dia a dia, tá? Estou com o Abel, meu parceiro aqui, né? Seja bem-vindo, Abel. Obrigado, Mauro. Como o Mauro colocou, eu sou o Abel, diretor de tecnologia aqui da Bitfinance. O objetivo é ser uma agenda muito participativa, então a gente conta com a participação de vocês, com as opiniões de vocês. Eu vou, inclusive, já pedir para a Juliana colocar aqui no chat o link da pesquisa que a gente vai estar fazendo. Tem várias enquetes que a gente vai colocar aqui durante essa nossa hora. Então, fiquem à vontade para comentar, colocar as perguntas no chat também. E é um prazer estar aqui com o Mauro, falando de um assunto que a gente gosta tanto de conversar, né, Mauro? Que é trabalho, né? É trabalho, é tecnologia, inovação, é disrupção, e é isso aí. Bom, acho que o primeiro tema que acho que a gente poderia começar é falar sobre as habilidades, né? Quando a gente fala sobre o que esperar e como se preparar para o amanhã, quais as habilidades que são importantes para os profissionais, para as pessoas, para se adaptar e prosperar num ambiente de trabalho que está em constante transformação, especialmente nesse mundo de tecnologia, cada hora tem alguma coisa nova acontecendo, né? Então, na sua opinião, Mauro, o que você acha que é importante, né? Essa evolução, né, não começou hoje, né? Eu venho percebendo que a gente tem mudança ao longo aí dos 10 anos atrás, acelerou muito nesse último ano, né? Eu vi que a tecnologia vem muito forte, né? Inclusive a inteligência artificial que vem para mudar, acho que, o método nosso de trabalho, tá? Então, cada vez que a gente evolui, né,
vai mudar a forma da gente trabalhar, tá? Então, a inteligência, eu acho que é um grande aliado nosso, né, para fazer uma performance maior do nosso trabalho que a gente vive hoje em dia, tá? Então, para entender a inteligência, né, é uma coisa mais complexa a gente falar. Como eu humanizar junto com a inteligência, talvez eu diria, hoje a gente não está adaptado para essa conversa que a gente tem com um chatbot, alguma coisa nesse sentido. Mas eu já pratico isso praticamente há 8 meses, né? Eu acho que isso ajuda muito no trabalho, tá? Então, a gente pegar, né, aonde que isso pode impulsionar o nosso dia a dia, tá? Eu acho que esse poderia ser o segredo do trabalho da inteligência. Aonde a gente pode impulsionar, aonde é necessário que haja uma inteligência, uma robotização agindo ao nosso favor, tá? Então, eu acho que essa parte de automatização, customização, aí exige séries de mudança de processo. Eu diria que a gente não pode automatizar, inovar sem mudar o processo do nosso trabalho de hoje, tá? Eu acho que é essa a recomendação, né? A gente tem que mudar o processo. Se a gente continuar com o processo igual, mas a inovação não vai resultar numa coisa de performance alta. Talvez até caia performance, porque o processo de inovação é uma coisa diferente, que a gente vai deixar de fazer alguma coisa, então precisa mudar a forma do trabalho em si, do processo do trabalho, tá? Então, aquele pensamento, né, que muitas pessoas, isso é muito comum, né, no jargão popular, né, na frase popular, falar assim, que time que está ganhando não se mexe. Então, isso está caindo por terra, né? Assim, a forma que a gente faz, que sempre funcionou, pode ser que no futuro não funcione mais. Eu vou até concordar com você que está caindo, Abel, porque você falava para mim, o foguete que sobe não desce, né? E o foguete hoje sobe, desce, estaciona, né? Então são conceitos que a gente está mudando. Você vê no nosso diálogo do dia a dia, essas palavras vão sumindo, né? Porque a tecnologia vem absorvendo algumas coisas interessantes, né? Na minha época, eu acho que sou mais velho aqui, o pessoal fala, vamos trabalhar, foguete que sobe não tem ré, né? Marcha ré. E hoje o foguete tem marcha ré. Então são coisas que realmente, né, tá mudando a percepção, não de tecnologia, como de trabalho também. Eu acho que a gente tem que mudar para frente, né? A gente está segurando o máximo a nossa inovação aqui, né? O que é inovação? Eu falo que pro Abel sempre que inovação, né, não é tecnologia em si, inovação está na nossa mente, né? A gente só muda, a mudança é uma inovação, tá? Eu acho que cada vez que a gente muda é uma inovação. Então essa mudança de concepção de trabalho, eu acho que é uma inovação. A gente acreditar que dá para fazer de outras maneiras, acreditar que conseguimos alcançar com outros métodos, né? E como é que a gente muda mindset, Mal? Todo mundo já perguntou isso para mim. Mindset não é uma coisa que você muda, eu mudei amanhã, né? Eu demorei muito tempo para ter uma mudança de comportamento, né? De mindset. Isso, o que instiga isso? A curiosidade instiga a mudança, tá? Então, você pegar uma criança curiosa, as crianças têm uma facilidade gigantesca de mudar de atitudes muito rápido, porque ela é curiosa. Tá sempre em busca de coisas novas, tá? Então acho que a gente vai perdendo essa característica ao longo da nossa vida, né? De curiosidade mesmo. Eu vejo que as pessoas acho que já sabem e param de estudar. Eu acho que o aprendizado é contínuo e eu percebo que cada vez que eu fico mais velho, eu acho que tem que estudar mais, porque eu vou esquecendo as coisas do passado. Então a gente tem que absorver conhecimentos novos. As coisas do passado não servem mais hoje para mim. Então eu acho que aprendizado constante seria uma mudança já um pouquinho de hábito para o mindset se tornar mais verdadeiro hoje, né? Essa postura, né, da pessoa ser curiosa, de procurar novos aprendizados, questionar a forma que ela realiza o trabalho ou o porquê que as coisas são dessa forma, é o lado da pessoa, né? Mas o lado da empresa, da organização em si. Será que a empresa tem uma responsabilidade de incentivar esse tipo de postura ou de papel das pessoas? Bom, eu acho que totalmente a empresa tem a responsabilidade do lado profissional, obviamente, tá? Eu acho que criar uma cultura de inovação, eu acho que é o dever de todas as empresas, tá? Então essa cultura tem que ser criada de transformar pessoas, né? Então acho que a gente luta todo dia para criar novas culturas. Eu acho que com a chegada, né, nesses últimos 4 anos depois da pandemia, eu acho que
toda a cultura que a gente acreditava está caindo, tá? Então, acho que a mudança, né, de comportamento, a mudança tecnológica que a gente vem enfrentando, e logicamente, né, afeta a nossa cultura, tá? Eu acho que ano de 2020, né, 2021, a gente ficou muito em casa, né? Isso tem um comportamento de cultura também, né? Tá? Agora estamos voltando, tá? Adquirindo outro tipo de cultura, tá? E o mais grave, né? Eu acho que a gente enfrenta um espaço muito curto de tempo e a gente tem 4 gerações trabalhando hoje, tá? Eu não lembro de ter 4 gerações trabalhando numa companhia, hoje a gente tem, tá? E essa geração nova que está chegando tem outros pensamentos, Abel. Então, eu acho que a cultura tem que transformar as pessoas que estão dentro da empresa. A cultura da inovação tem que estar na pauta da empresa. Que legal, é interessante. Queria saber também do pessoal que está acompanhando com a gente, que está aqui interagindo aqui no chat, e postem aí no chat para a gente estar sabendo a opinião de vocês, o quanto que é o importante, né, a empresa trabalhar esse lado da cultura de inovação, de transformação. Mas eu continuando nesse assunto ainda, Mauro, queria saber a sua opinião também em relação... Porque a empresa muitas vezes tem a iniciativa de incentivar processos de inovação, de revisão de processos, de inovação. Só que muitas vezes, será que as pessoas, os profissionais, não se escondem atrás de uma cultura antiga ou de processos antigos e não têm a própria iniciativa de propor inovações, propor novas ideias, propor revisão de processos e de cultura? Será que as pessoas também não têm um percentual de responsabilidade nessa proposição de evolução? Um pouco, tá? Eu acho que a grande dificuldade, né, eu acho, nas empresas, né, que os processos nossos, né, estão bem consolidados, tá? Eu acho que todo gestor, né, todo mundo que está na empresa fica com medo de ter uma mudança no processo. Tá funcionando, como você falou, o time que ganha não se mexe, tá? Mas eu acho que a gente buscando, né, alternativas, né, que eu proponho, assim, vejo que a gente tem que fazer é criar, né, uma parte de estratégia de inovação, né, ter esse grupo, começar a mudar o processo em si. Eu acho que isso, né, porque muita gente vai atrás de processo, ninguém quer mudar, mas todo mundo, eu tenho um negócio de captura de XML, captura disso, e só que se a gente trabalhar de uma forma ordenada, isso, a rentabilidade para a empresa e facilidade para o colaborador aumenta muito, tá? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência, a empresa transmitir isso. Estamos abertos para inovar, tá? A gente pensa em inovação como alguns pontos processual só, né? Não pontos macros, né? A gente vai nos mínimos detalhes, mas a inovação tem que sair do macro. Então, é uma mudança bem radical em termos de serviço. A gente está procurando, né, automatizar algumas coisas. A automatização não mudou o meu processo, tá? Agora, quando eu começo a mudar o processo de trabalho com a tecnologia, aí é transformar isso num outro tipo de serviço, né? Eu vejo muito disso, né? Tá? Hoje, né, nós somos fomentados pela tecnologia de comprar alguns pedacinhos do processo, né? Mas isso a gente só está robotizando, eu diria. Não estamos criando uma inovação, só estamos robotizando alguns detalhes do processo, tá? Todas essas soft skills ou essas habilidades e competências que a gente está colocando das pessoas, talvez a gente possa colocar como resiliência, né, a adaptação, a adaptabilidade a novas tecnologias, a novos processos, a mudanças organizacionais, mas isso está diretamente relacionado com uma coisa que a Gabriela Costa colocou aqui no chat para a gente, que é sobre a permissão para errar. O quanto que as organizações hoje estão e dão essa liberdade para os profissionais arriscarem novos processos, arriscarem inovação e ter essa possibilidade do erro, né? Como que você enxerga essa possibilidade de errar, Mauro? Vale mais a pena o profissional arriscar e muitas vezes errar? Ou aquele profissional que a gente já conversou muitas vezes do passado, né? Fala, não, enquanto eu não tiver certeza, eu não vou fazer nada, eu vou ficar parado. Tá. Eu acho que o erro nunca deixou de existir para mim, né? Eu acho que todo processo,
tudo que a gente trabalha, a gente comete erro. Eu não desconheço pessoas que não errou, tá? Então, o erro simplesmente existe, tá? E a gente corrige o erro. Agora, o erro da audácia é um pouquinho dá medo, né? Eu acho que tendo o apoio da empresa, dos liderados, eu acho que dá para fazer essa transformação de mudança, tá? Porque a gente continua errando sem perceber, tá? É isso que eu tô querendo pôr o ponto, né? A gente acha que tá fazendo certo, mas quantas vezes cada um de nós não erramos? Acho que, né, toda hora você tá errando, alguém vem e corrige você, tá? Talvez a gente está aceitando o erro sem saber, né? Não sei, eu penso dessa maneira. Acho que difícil existir um BPO que não erra. Eu não conheço, tá? Então, acho que todo mundo erra. Então, não é questão do erro ou não, né? Eu acho que, lógico, né? Tem erros graves e erros menores, né? Mas eu acho que quando está ciente, a gerência está ciente, né, dessa transformação, e tem que ter ciência da revisão que o erro vai acontecer, tá? Ninguém acerta da mudança de processo da primeira vez, tá? É igual implantar um software, né? Todo mundo reclama, né? E toda implantação de software é a mesma história, né? O ser humano erra e a gente está apagando e refazendo o erro, né? Então, não conheço também, eu sou velhinho, mas não conheço implantação de software que já implantou, sai usando sem erro. Eu desconheço isso. Então, eu acho que o erro a gente até pode minimizar com a tecnologia o erro, né? Eu penso assim, né? É interessante até, a Bárbara fez um outro comentário, Mauro, que ela diz o seguinte, né? Que a curiosidade é uma característica relevante, então, para o profissional do futuro. Eu daria minha opinião, assim, que eu concordo com essa afirmativa da Bárbara, ou com essa questão da Bárbara. Eu acho que mais é muito relevante essa curiosidade, especialmente por conta das novas tecnologias. Mas e o que você coloca como uma das principais características desse profissional do futuro? Tá, o profissional do futuro, né? Curiosidade é uma ação que a gente faz, né? Mas características, assim, eu acho que a inteligência emocional vem muito, tá? Eu acho que no mundo que a gente está mudando muito rápido, né? Eu acho que o equilíbrio que a gente tem que ter, né? O discernimento de cada tarefa ou cada trabalho, eu acho que a inteligência emocional acho que vem em primeiro lugar. A gente tem que ser aprender a lidar com a gente mesmo para a gente ser um grande profissional, né? Eu acho que a inteligência, a gente está perdendo um pouco essa parte da inteligência emocional. Eu acho que isso seria uma das características de um profissional do futuro, porque a ansiedade, né, também mata, né? Então a gente tem que ter esse controle emocional maior do que a gente tinha no passado. Porque no passado a gente era executor simplesmente, né? Hoje a gente são múltiplas tarefas, a gente tem que aprender uma coisa que não conhece, que exige, né, da gente, e a insegurança do desconhecido, né? Tá? Eu acho que inteligência emocional é uma coisa, né, que eu acho que tem que ser aprendida, né? Tá? É interessante esse ponto. Eu vou fugir até um pouco do nosso script, né? Do que a gente tinha imaginado, do protocolo. Que eu vou fugindo, né? Tudo, Não, mas vamos fugir um pouco do protocolo, porque eu me lembro. O que aconteceu? Ela espancou você? Foi? Me lembro de na infância. Ele te mordeu, Chiquinho. Vamos fazer motivo. Não, acho que é Rui. Essa semana. Eu me lembro que na infância a gente falava muito sobre o QI, né? O coeficiente de inteligência. E depois, na juventude, veio à tona essa questão do coeficiente emocional, né? Que era mais importante você ter um coeficiente emocional alto do que o próprio coeficiente de inteligência. Nesse caso, esse lado da gente estar perdendo isso, será que isso tem a ver com o mundo polarizado que a gente está vivendo hoje? Será que a polarização das nossas opiniões, ou vou até um pouco mais longe, né? Será que os algoritmos das redes sociais favorecem essa redução do nosso coeficiente emocional, da gente estar sendo alimentado por uma plataforma que sabe da nossa opinião e a gente deixa de escutar opiniões contrárias às nossas? Como que você imagina isso? Bela, você está sendo profundo assim, né? Bom, eu acho que as redes sociais estão aí, né? Eu acho que eu uso pouco da rede social, tá? Eu acho que é um pouco complexo eu falar de redes como entendedor, mas eu acho que a polarização... Também, dia 14, aqui na festa. Eu acho que depois da pandemia, né? Eu acho que o mundo começou a ser polarizado.
pelos nossos líderes, né? Tá? Eu acho que a liderança global, né, começou a polarizar. Então, eu vejo que a política influencia isso muito em polarização nossa, tá? Eu acho que o consenso, né, o pessoal está mais preocupado em ganhar fama do que, né, equilibrar a equação nossa do dia a dia, né? Então, as pessoas estão querendo fama, né? Eu vejo mais dessa maneira, tá? Rede social tem que tomar cuidado, obviamente, né? Eu acho que tem muitas notícias que são fake news que estão espalhando, né? E a facilidade de você viciar na rede social é imensa, né? Tá? Então eu acho que é a pegadinha da tecnologia, eu digo, né? Tecnologia é bom, mas a gente tem que saber usar. Eu acho que tudo na dose certa, né, Abel? Eu vou por aí, né? A inteligência emocional começa nas redes sociais. Se você tem uma inteligência de lidar com aquilo, né? Se você ficar 12 horas naquilo, sua inteligência emocional já foi embora, né? Isso é quase certeza que você vai ter muitas crises, né, emocionais, né? Tá? São estudos, não sou eu que estou falando, tá, gente? São estudos. Eu acho que é todo esse equilíbrio que a gente tem que buscar, né, Abel? Eu acho que profissional do futuro, esse equilíbrio, porque vão ter vários discernimentos sociais daqui para frente, né? Legal. Antes de eu evoluir ali, porque acho que a Evelise colocou ali no chat também, eu queria só avançar um pouquinho, Mauro, que você colocou essa questão das pessoas se adaptarem, das pessoas mudarem um pouco a forma de pensar. Isso talvez esteja relacionado com algo que há alguns anos atrás a gente falava muito, que é a mudança de mindset. Como que é esse processo, ou desde quando que na humanidade passa por esse processo de ter que mudar o mindset, ou de ter que encarar novos desafios? Tá. Eu posso citar um livro aqui? Claro, por favor. Eu gosto de citar esse livro com o Abel, com o pessoal, eu converso bastante, tá? Eu acho que um livro filosófico, República do Platão, né? Acho que é o capítulo 7, ou por aí, eles falam da caverna do Platão, né? O que diz a caverna do Platão? É muito interessante que o Platão foi um filósofo já quase 300 anos antes de Cristo, né? A gente já debatia isso e hoje a gente já fala disso hoje, né? É incrível esse raciocínio, né, filosófico, até lógico, eu diria, porque a gente está debatendo hoje em dia ainda, né? O Platão menciona nesse capítulo, né, que é a caverna, né? Então, o que acontece na caverna, né? Ele tem 5 ou 6, né, pessoas que estão presas na caverna, acorrentada lá, e não pode sair da caverna, né? Só que a caverna tem uma parede lá que o sol entra e reflete algumas pessoas andando fora da caverna com alguns barulhos, né? E a pessoa que está presa lá dentro costuma tanto com isso que ele imagina uma realidade, tá? Já bem caracterizada na mente dela, tá? Ela não acredita que existe isso fora da caverna. Aí um desses caras foge e vai para fora da caverna. Quando sai lá, tanto tempo na caverna, que a pessoa fica meio cega com a claridade que tem no horizonte, tá? E ele vê outro mundo lá fora, né? E ele volta para a caverna para resgatar esse pessoal e falar, ó, lá fora é diferente, vamos embora. As pessoas estão tão condicionadas, né, com essa falta ele está conformado com o mundo e ele não acredita nessa pessoa, tá? E essa pessoa é maltratada e fala, não existe isso, tá? Então, na realidade, o que eu quero trazer para vocês, né? Eu acho que a mudança de mindset, a gente só consegue enxergar as coisas quando a gente começa a ver outras coisas, né? Então, o cara viu a luz do sol, viu o mundo lá fora, isso refletiu nele a mudança, tá? E ele queria mudar outras pessoas. No começo ele foi xingado, mas moral da história, a gente tem que sair da caverna, né, para conhecer novos aprendizados. Talvez a gente esteja preso numa caverna, né? Outro dia alguém me mandou, né? Acho que foi a Tânia do RH, me mandou um vídeo aí falando desse tema, que se vocês entrar no Google e pesquisar, vocês vão achar as várias histórias legais dessa caverna do Platão, tá? E essa caverna do Platão me mandou, né, uma pessoa condicionou o celular a ser a parede da caverna do Platão. É uma coisa, né, de a gente pensar. Será que a gente não está numa caverna do Platão? Você que trouxe as redes sociais, né? Talvez isso seja um mundo que a gente quer, mas não exista, né? A gente está sendo refletido por isso, né? Então, eu acho que é bom a gente, né, refletir, pensar o que a vida está proporcionando para a gente, né? Eu acho que é uma coisa de a gente analisar. Eu acho que toda vez que
que a gente analisa uma coisa, a gente vai pensar em outra percepção. Isso já é uma mudança de mindset que a gente tem. Quando a gente começa a se analisar, é uma mudança de mindset, tá? Fantástico, mano. Obrigado pela compartilhar essa história fantástica, né? E até para pontuar, né? Essa história, Platão escreveu quantos anos antes de Cristo? 300 anos aproximadamente. Centenas de anos antes de Cristo, essa história foi... Então a gente está falando de mais de 2.300 anos atrás, já existia um filósofo pensando sobre a mudança de mindset. Então acho que é algo que é comum e acho que vai continuar sendo comum no nosso dia a dia. E complementando ainda sobre esse tópico, né, a gente fala muito sobre a evolução, o quanto que a tecnologia pode impactar no mercado de trabalho, em termos de redução de emprego mesmo, de quantidade de vagas disponíveis. E eu lembro que na época da Revolução Industrial, né, tem imagens que mostram filas e filas de pessoas que estavam preocupadas em perder o emprego para a Revolução Industrial. E muitas vezes a gente fala assim, não, porque o celular, né, é o mal do século, né, porque todo mundo fica hoje no ponto de ônibus, ninguém olha mais para o lado, não conhece as pessoas, no metrô, nos restaurantes, está todo mundo olhando para a tela. Mas antigamente as pessoas também ficavam olhando o jornal, né? Então tem aquela imagem das pessoas que estão olhando sempre o jornal e um do lado do outro, todo mundo com o jornal na mão e ninguém conhecia ninguém era aberto a conhecer novas pessoas, a ter novos contatos e relacionamentos. Então acho que a tecnologia por si só ela não faz nada e depende muito das pessoas, né? Da postura das pessoas em relação a isso, né? É isso que você colocou, né? Exato. Eu acho que a tecnologia, logicamente, né? Opa, Edmundo, fica à vontade. Tá no mudo, acho. Então. A gente não tá te ouvindo, Edmundo. Ainda não. Tá bom, Edmundo. Acho que eu tenho uma pergunta que eu ia dizer, né? O direcionamento das pessoas para a automação de processo, né? Então, acho que uma das preocupações que todos têm é com relação a esse momento que a gente está vivendo de robotização, de humanoides, né? O Elon Musk está projetando que em 2050 nós teremos 10 bilhões de robôs humanoides disponíveis no mundo. Quer dizer, vai ter mais robôs do que gente vivendo no planeta Terra. Então, qual que é o papel das pessoas nesse processo? Mauro, na sua opinião, você acha que o trabalho por si só vai acabar? Vão acabar todas as profissões ou a gente ainda tem esperança de ter um emprego? Pergunta difícil de responder, né? Tá? Eu diria que trabalho nunca acaba, tá? Eu acho que, como a Evelise colocou, né, o que pode mudar nesse processo? Eu diria processo, tá? A gente fala muito automatização, eu acho que o processo do trabalho vai mudar. Talvez uma pessoa que imputa uma nota não vai fazer essa função, ele vai ter que adquirir outras habilidades, né? Talvez analisar isso de uma forma melhor, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o que vai acabar, a digitalização é iminente que vai acabar no processo de BPO, né? Então, eu acho que o que nós vamos fazer quando cria processo? Obviamente vai ter outras tarefas que a gente precisa ser melhorado, tá? Todo BPO, eu acho que a análise é uma coisa que vai vir mais forte, tá? Mauro, mas a inteligência faz análise. Ele pode fazer análise, mas o afinamento eu acho que ainda existe, né? Por exemplo, né? Peço para a inteligência escrever muito texto para mim e eu percebo que a gente tem que fazer várias correções, né? Eu acho que isso, né, é uma lógica que ainda não está definida ainda, tá? Não sei, aí eu não sou da área de tecnologia. Eu acho que vai demorar um pouco a sua essência, né, de escrever o que você quer escrever, você vai ter que sempre fazer ajuste, análise e a leitura, tá? Então, eu acho que vai criar novas profissões, eu diria, tá? Já nasceu várias profissões, como já morreu várias profissões, né? Então a gente vai nesse processo, né? Eu acho que a única coisa diferencial da época que a gente conhece
na década de 70 para cá, que a tecnologia vem mais forte, eu acho que acelerou só, tá? Então vai ter um aceleramento nesses últimos 5 anos gigantesco para qualquer área de back-office, tá? Eu imagino que isso vai mudar bastante nesses 5 anos, tá? E a gente já está vivendo essa mudança aqui, pelo menos na Bicho, a gente vive essa mudança constante aqui de mudança de processo mesmo, né? É fantástico. Eu também acredito muito nessa questão que o emprego não vai acabar, mas o emprego vai se transformar, assim como a tecnologia se transforma, as pessoas também vão se transformando, o nosso emprego vai se adaptando a essas mudanças organizacionais, culturais e tudo mais, né? Tanto é que eu tive numa palestra, né, da Starce, né, e mencionou uma profissão que a gente não dava valor, vai começar a ter valor, né, é o psicólogo, né? Tá? Ele acendeu essa possibilidade grande, que a inteligência, nós estamos mexendo com a nossa inteligência emocional grande, com a tecnologia, então todo mundo fica preocupado com isso, todo mundo tem medo de perder emprego. Então a profissão do psicólogo parece que é uma área muito atuante daqui para frente, né? Que legal, muito bom, fantástico. Uma outra questão, Mauro, que acho que vem muito nesse sentido da mudança do ambiente de trabalho, se originou muito isso na pandemia, né? Quando a gente passou pelo lockdown, que tudo fechou, muitas empresas foram para o formato de trabalho remoto, né? Até porque impedia o trabalho presencial. E hoje tem essa discussão sobre o trabalho remoto, trabalho presencial, volta para presencial, fica no remoto, faz híbrido, como funciona isso? Como que você vê essa questão do trabalho? E aí, antes de você responder, enquanto você está comentando sobre esse assunto, eu queria que o pessoal também respondesse essa pergunta aqui no chat, pergunta sobre o que prefere, né? Se prefere presencial, remoto, híbrido. Eu vou deixar uma pergunta lá no Mentimeter também para vocês participarem sobre esse assunto. Qual que é o trabalho que vocês predominantemente... Sabe mexer bem nesse... Por favor, então. Acho que é ruído só. Pode falar, Mauro. O que você acha do trabalho remoto, presencial, híbrido, ou uma nova forma de trabalho, né? Eu acho que desde 2019 para cá passaram 5 anos, né? Eu acho que agora está acontecendo vários movimentos, tá? Inclusive de corporações grandes, da volta presencial, tá? Eu acho que, né, não é só, né, a forma, eu acho que a geração que vem também, né, vai influenciar as tendências do trabalho, se é presencial, híbrido, home, né? Isso vai ter uma tendência muito grande, tá? Eu acredito que, né, não será presencial nem home, né? Talvez híbrido, né? Mas eu acho que a flexibilização do trabalho seria uma coisa mais adequada, assim, para o futuro, né? Eu vejo que isso é mais plausível porque os grandes centros urbanos, né, que nem São Paulo, é bem complexo você falar, né? Vou todo dia trabalhar, né? Eu acho que a flexibilização, né? Porque a gente tem que ter esse contato, eu não estou falando que não, né? Eu acho que a gente tem a necessidade do contato é grande, então eu acho que se adequar de uma forma, né? Eu não tenho segredo, mas a gente começar a pensar em algo diferente para o futuro, eu acho que é mais plausível do que a gente vive hoje, tá? Então eu acho que tem empresas que já fazem muito bem alguma forma de trabalho, eu acho a Spotify uma empresa que já trabalha de uma forma muito diferente, não digo que é o melhor, mas podendo se aperfeiçoar cada vez mais no dia a dia. Eu acho que é um aprendizado contínuo também, né? De a gente ir testando e aprendendo qual a forma ideal, tá? Do trabalho. Com tanta chegada de tanta tecnologia, qual o método legal, né? Tá? Eu acho que ninguém tem essa forma. Se tivesse, já estaria na frente das outras, as companhias estaria bem na frente. Então, eu acho que é cada dia aprendendo qual modelo seria legal, tá? O presencial já testamos, o home já testamos, o híbrido. Qual seria o modelo legal? Eu acho que a gente pode aprender com esses 3 performances de trabalho quando chegar a geração nova, tecnologias novas chegando, né? Eu acho que é um aprendizado que a gente vai ter. Eu acho que vai ter mudança. Então, eu acredito que não vai ser das formas que a gente está imaginando ainda, né? Volta todo mundo e trabalha todo mundo, tá? Fantástico, acho que é essa discussão. Eu acho que o Edmundo, né? Não, Edgar.
Edgar colocou uma questão aqui, que é o ponto da rede social, que ela reafirma as nossas opiniões, porque como o algoritmo, né, da rede social sabe que a gente gosta, ela vai trazer algo similar à nossa opinião, que reafirma isso, e isso nos traz um conforto da gente não se sentir muitas vezes sozinho com aquele ponto de vista. E a gente, por conta disso, a gente deixa de olhar para opiniões diferentes, de alimentar as nossas crenças, os nossos valores com opiniões divergentes, né? Obrigado, Edgar, pela participação. O Edmundo está com a mão levantada. Vamos tentar de novo, Edmundo? Acho que ainda não. Só para complementar o que o Edgar falou, eu acho interessante, né? Eu acho que nós temos que ter né, essa curiosidade de entender o outro lado, né? Eu estava num cliente um dia, né? Eu li um livro X, né? Tá? Não vou falar livro para a gente não entrar em polêmica, né? A pessoa leu o livro Y, eu não li o livro Y porque eu não gosto, mas aí o cara falou, Mauro, se você não tem a curiosidade de ler a oposição, como é que você pode julgar que o seu está certo? E eu fui ler, né? Esse livro que contradiz a outra, aí você chega com outro consenso, né? Eu acho isso interessante. A gente está aberto a ouvir ou ler algo diferente que não condiz com a gente, tá? Mas condiz com outras pessoas. Eu acho que essa abertura tem muito a ver, né? É que nem um livro que eu ganhei, talvez eu acho que eu sou muito... As pessoas me dão um livro dessa natureza estranha, né? Tá? Eu só li livros americanos da Segunda Guerra. Eu ganhei um livro japonês, a visão dos japoneses da Segunda Guerra, o confronto com os americanos. São visões diferentes, né? O que traz, Mal? Para que ler? O que traz isso, né? Um aprendizado muito diferente, que é único seu, né? De enxergar os dois lados. Eu acho que é válido, acho que hoje a gente não tem essa curiosidade, né? E a gente não quer aceitar, nem ouvir a pessoa do outro lado, o que tem a dizer. Eu acho que isso tem que ter um balanceamento, né, diria, né, Abel? É fantástico isso, Mauro, porque vem muito na direção do que a gente fala sobre inovação, sobre transformação, né? Se eu não estou aberto para escutar uma opinião diferente da minha, como é que eu vou estar aberto a trabalhar de uma forma diferente, usar um processo diferente, né? Então vai muito nessa direção. Eu lembro de ter lido uma reportagem uma vez que falava justamente sobre essa questão do racismo estrutural que existe, né, na sociedade. E a pessoa nessa reportagem ela fazia o seguinte questionamento, né? Como que você pode afirmar que você não é racista se você nunca leu o livro de um autor negro? Como você afirma que você não tem preconceito religioso se você nunca leu um livro de um autor de uma outra religião que a sua? Se você não lê um livro de um autor que tem uma opção sexual, um gênero diferente do seu? Então, ele estimulava justamente da mesma forma que você falou agora, né? Como é que você pode tomar algo como verdade se você não escutou o outro lado da história, né? E nesse caso, o Japão é fantástico. Isso é como se a gente estivesse abrindo o horizonte da nossa mente para outras dimensões, né? Dizem que o nosso cérebro é elástico e não tem capacidade definida. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente vai aprender, e ele vai cada vez absorvendo mais conhecimento. A Natália trouxe o caso da Spotify, né, que eu mencionei, mas não, eu acho que tudo tem que ser analisado, né, Natália? Eu acho que Spotify é um nicho de mercado, então eu acho que cada um tem que analisar o seu nicho para propor uma proposta de trabalho, né? Qual que seria o modelo legal, né? Tá. Legal. Aqui no Mentimeter, a grande maioria respondeu trabalho remoto, em segundo lugar flexível, terceiro híbrido e quarto presencial, né? Acho que aqui foi mais no sentido do que as pessoas gostariam, talvez, do que elas acreditam que vai ser no futuro, mas é uma reflexão interessante que a gente tem que colocar e imaginar realmente como que pode ser, e tem que ter essa flexibilidade, né, Mauro? Uma das questões que a gente sempre coloca como uma característica, né, da questão dos profissionais do futuro é a questão da resiliência. E se a gente determina que o trabalho é só remoto ou só presencial, como fica aquela pessoa que trabalha bem de uma determinada forma?
Por exemplo, tem profissionais que preferem e trabalham de uma forma presencial muito melhor do que a forma remota. E aí, esse profissional, será que a gente colocar ele numa empresa que trabalha só de forma remota, ele vai performar? Assim como aquele que não consegue se organizar de uma forma adequada em casa, tem um problema de organização mesmo, né, do ambiente de trabalho. A gente que trabalha no formato flexível e já trabalhou no formato 100% remoto, a gente traz a nossa família, a nossa casa para dentro da empresa, né? A gente está fazendo reunião com o pet, com a esposa, com os filhos, com o marido, enfim, os familiares acabam presenciando muito isso. E inclusive depois acaba se tornando assunto de família, inclusive, né? Fala assim, olha, eu vi seu comportamento naquela reunião, não foi um comportamento adequado, né? Então, e essa interação acho que é muito interessante, né? O quanto que será que todo mundo está preparado para o modelo remoto e aquele também que trabalha muito bem remoto, muito melhor e tem uma qualidade de vida melhor no remoto do que no presencial. Então, acho que essa questão da flexibilidade é onde não entra a determinação, né, de qual que é o formato de trabalho, é onde, como que a pessoa entrega melhor, né? Sim, acho que sim, trazer nesse aspecto fica bem legal. Rafael, saiu a pesquisa aí. Opa, a Juliana postou ali a foto no chat, né, a foto do Mentimeter. Essa aí foi a resposta aí do pessoal. Eu coloquei uma outra questão lá no Mentimeter também para vocês interagirem. Qual que é o aspecto que vocês consideram mais importante para a retenção de talentos no futuro, né? O que é mais importante para as organizações se preocuparem, na opinião de vocês, nessa questão de retenção de talentos? Então, procurem responder lá para a gente também. E aí, essa é a minha pergunta, né, Mauro? Porque a gente fala muito, né, sobre o papel das pessoas, comportamento, a gente falou um pouquinho no começo sobre o papel da empresa nesse sentido de estimular a inovação, criatividade, e o Max Geringer, aquele comentarista, a Globo, inclusive, ele fazia os comentários de RH no Fantástico, o Max Geringer falava, né, a pessoa perguntou para ele, e se eu treinar, se eu der treinamento para a pessoa e ele sair da empresa? Ele respondeu, e se você não treinar e ele continuar na empresa? Então, o que é melhor, o que é pior? E eu queria saber sua opinião, né, nesse sentido, né, qual que é o papel das empresas na formação de líderes, de nova liderança, do líder do futuro, como preparar essas pessoas para assumirem um papel de responsabilidade na empresa e na sociedade. Tá. Eu acho que a empresa tem boa parcela de responsabilidade. Eu acho que toda a liderança tem que ser desenvolvida. Eu luto aqui dentro, né, da empresa para essa liderança terem aprendizado. Tá? Eu vou falar que aprendizado, né? Pô, eu conheço, né? Eu falo, sei que nada sei, tá? Eu uso sempre essa frase aqui para o meu pessoal de marketing aqui, né? Porque isso é verdade. A gente sei que nada sei. Por quê, né? Eu vou contar um pouquinho da trajetória, depois eu respondo a pergunta. Quando eu comecei a trabalhar, a gente usava calculadora, né? Eu acho que ninguém mais usa calculadora, não é? É muito difícil, né? Celular, talvez, né? Celular, mas é muito difícil. A gente conferia a fichinha de rodar, assim, de somar, tá? Então, essas transformações, né? Então, cada dia, inconscientemente ou conscientemente, né? Eu cheguei até aqui, mas eu fui aprendendo a mexer, né? Ninguém me deu um curso de Excel. Eu fui lá e aprendi o curso de Excel, né? Tá? Mexi bom tempo em planilha. Agora eu tenho que ir lá e aprender esse tal de inteligência artificial, site GPT lá. Tem que ficar aprendendo isso. Então, cada momento da tua vida você está aprendendo, né, gente? Então, eu acho que aprender é um ciclo que a gente tem que sempre estar no nosso vocabulário e na nossa mente isso, tá? A partir do momento que a gente para de aprender, você vai estar... Imagine se eu não quisesse aprender Excel, eu estaria aqui somando, que vocês iam achar um absurdo, né? Eu somando, mas eu estaria somando uma fitinha aqui e sabendo o cálculo. Então, são coisas que a gente tem que ir mudando e adaptando. E a tecnologia também vem nesse sentido, né? Vem toda hora mudando, né? Tá? E eu acho que a liderança hoje, eu acho que é um papel fundamental na empresa. Eu acho que a liderança transforma a empresa, tá? Então, eu acho que todo líder tem que ser capacitado
não só tecnicamente, como, né, tecnologicamente e emocionalmente. São coisas fundamentais para um líder hoje, porque cada liderança vai dar com gerações, né? Talvez o líder está falando com o senhor da minha idade, que tem 30 anos, né? E está falando com um jovem de 18 anos, começando, ou da idade dele. Então, essa capacidade de absorver isso, eu acho que é papel muito duro para um líder, mas eu acho que a empresa tem a obrigação de preparar, né? Dar treinamento, levar para curso, sei lá, a gente desenvolver essa pessoa dia a dia, tá? Eu acho que isso é fundamental para a sobrevivência da empresa, tá? E essa mudança também ajuda no fortalecimento da cultura. O treinamento tem que estar também um dos itens que está dentro da cultura da empresa, né? O treinamento é essencial, né? Fantástico. Olha que interessante, né, Mauro? Você colocou cultura e treinamento como principais pontos, né, que a gente tem que se preocupar para o futuro. E aí, depois eu vou até pedir para a Juliana compartilhar com a gente no chat o resultado dessa enquete que a gente fez. Os dois primeiros tópicos que foram colocados são justamente cultura organizacional e educação contínua, que o pessoal acabou de responder para a gente, o que é mais importante para a retenção de talentos. E eu lembrei, durante essa sua colocação, Mauro, que no primeiro webinar que nós fizemos nesse ano de 2024 aqui na Brapsa, nós falamos sobre as gerações, né? Como cada geração tem um comportamento diferente, tem valores diferentes, o que considera. E eu acho que a principal geração que está no mercado de trabalho hoje, dos mais jovens aí, né, que está entrando no mercado, eles levam muito a questão da cultura em consideração, né, do propósito das organizações. E é justamente aquela a reflexão que a gente já fez muitas vezes sobre como o papel do comprador também mudou. Nós, como clientes, enquanto compradores, né, a gente vai comprar uma roupa, um sapato, vai comprar um eletrônico. A gente se preocupa com questões que outras gerações antigamente não se preocupavam. Não tinham essa questão, até um outro exemplo, né, dos cosméticos, né? Hoje a gente se preocupa se aquele cosmético foi testado em animais, se teve envolvimento de animais no teste desses materiais, né, desses cosméticos. Antigamente a gente não pensava nisso quando era criança, né? Quando era criancinha, meus pais se preocupavam com isso, né? Hoje existe essa preocupação. Sim, então, né? Isso é muito importante hoje, né? A questão do propósito das empresas também. Sim, eu acho que o propósito é fundamental, né? Os jovens de hoje, né? Pensando muito em sustentabilidade, eu acho isso o lado social da empresa, né? O lado social, né, do mundo, eu acho que os jovens, né, tem esse poder de a gente está mudando o mundo, né? Esse jovem vem mudando o mundo. Eu acho que o propósito é uma coisa muito importante para a empresa. A gente tem o propósito de onde a gente quer chegar, porque a gente não é só dinheiro, não é só, né, querer a lucratividade, mas sim pensar no lado humano também. Eu acho isso fundamental para a gente ter daqui para frente, que as gerações, né, vêm muito forte pensando no que você falou, né? Tem produtos que morrem por praticar coisas, né, não sustentáveis, né? Então, eu acho importante a gente sempre estar atento a isso, né? Muito bom. E por último, né, a gente está chegando no nosso tempo aí, mas a gente não poderia também estar antenado nas coisas que estão acontecendo no mundo, e a principal discussão que ocorreu na semana anterior é a questão da escala 6x1, né, da discussão que apareceu no Senado sobre a discussão da escala. E eu até coloquei no Mentimeter agora uma enquete para vocês responderem também, se você acredita que a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana será positiva tanto para as empresas quanto para os colaboradores. Veja bem, não é só para os colaboradores, é para as empresas também. Então, eu queria a opinião de vocês aí nessa discussão. E para a gente, Mauro, acho que o nosso bate-papo é os principais desafios, né, que as empresas vão enfrentar, e os colaboradores também vão enfrentar um desafio desse tipo. Como que é a sua até a experiência aqui na B2 Finance, né, em relação a essa questão de redução dessa carga horária? Quais são as inovações que a B2 já propôs nesse sentido, na cultura e tudo mais?
Tá, eu acho essa pauta muito legal, né? Eu acho que talvez ainda seja um pouco prematura, né, para a gente falar disso, mas eu acho que a tendência, né, é acontecer isso para o futuro, tá? Eu vendo assim um cenário, né, de nossa tecnologia vindo muito forte, né, podendo assumir alguns papéis de trabalho, né, mudança de processo, tudo. A gente pode ter um projeto, né, de ter uma carga aí de 4 dias da semana trabalhando e deixar o último dia. Eu acho que até tem alguns projetos que já estão sendo tocados no Brasil, tá? Mas eu acho que tem que ter moderação e se adequar a tanta tecnologia. Onde que a gente estiver adequado, eu acho que facilita mais para a gente mencionar isso com mais produtividade. Obviamente o empresário vai ficar mais feliz e conseguir dar essa parte, né, como fala, de qualidade de vida, né? Eu acho que isso é plausível, tá? Da gente discutir isso para o futuro, eu acho que caminha para isso tudo, né? Eu acho que na Bitil, por exemplo, a gente tem uma vez no mês a gente pode descansar uma sexta, uma segunda, tá? Então eu acho que é um caminho que a gente está tentando começar a trabalhar, tá? São caminhos longos, né, a ser percorrido, porque a qualidade do serviço tem que ser entrega, a entrega tem que ser feita na data certa, então é um desenvolvimento e um aprendizado. Usando a tecnologia da melhor forma possível, acho que a gente chega nesse patamar. Sim, a gente fala, né, sobre essa questão, quando a gente começou a discutir, né, de incluir esse tema no bate-papo hoje, algumas pessoas, inclusive minha esposa falou assim, nossa, mas você vai colocar um tema tão polêmico assim, né? E eu sempre gosto da polêmica porque faz a gente refletir, faz a gente trocar ideias, opiniões diferentes, então também peço para vocês incluírem comentários e perguntas aqui no chat para a gente, mas o porquê também dessa discussão, né? Porque colocando um elemento a mais nessa polêmica, é que quando a gente fala sobre essa redução, muitas vezes a gente esconde a nossa opinião atrás de um comentário sobre a qualidade de vida, né? Eu preciso reduzir um dia de trabalho ou 8 horas na jornada semanal para aumentar a qualidade de vida das pessoas. Mas será que as pessoas realmente vão investir em qualidade de vida essas 8 horas ou vão arrumar um outro trabalho para trabalhar mais e tentar aumentar a sua renda, né? Então, essa acho que é a grande questão que a gente tem que pensar, se realmente a gente reduzisse a nossa jornada de trabalho, será que a gente está aumentando a nossa qualidade de vida? Realmente a gente está investindo na nossa saúde, em exercícios físicos, em saúde mental, pode ser até com a leitura de um livro, né, Mauro? Como você comentou, tantos livros que você leu, yoga ou meditação que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. Então, o quanto que a gente está investindo na nossa qualidade de vida nessa questão, né? Então, essa é uma discussão interessante para a gente refletir se realmente a gente está preparado para essa questão. Bom, algumas pessoas já responderam lá na nossa enquete, a gente vai colocar aqui já colocou, né? Já colocou até no chat ali, ó. 8 pessoas acreditam sim que a redução da jornada é positiva e 5 pessoas já colocaram aqui depende, e realmente essa é uma questão interessante, né? Depende de muitos fatores, né? Não é uma decisão muito simples que a gente pode tomar como uma regra para tudo, para todos e simplesmente levar isso adiante, né? Tá, eu concordo, Abel. Eu acho que, né, o país tem que se preparar economicamente, culturalmente, né? São vários fatores. Não simplesmente a gente falar que uma lei pode mudar. Eu acho que tem que ter uma evolução cultural nossa do trabalho em si para a gente pensar algo maior, tá? Porque tem gente que não estão preparadas, né? Acho que a maioria das empresas não estão preparadas, né? Então acho que essa evolução tem que ser constante, né? Tá? Essa pauta pode ser até bem-vinda, talvez num momento posterior seja mais adequado, quando as empresas estiverem mais processualmente bem, né? E demonstrar que isso não vai afetar os resultados, né? A gente vive de resultados, então acho importante, é um tema bastante delicado, né? Eu acho que todo, né, esse consenso, né, que os nossos políticos têm que trazer com a economia, com a sociedade, né? Ver todos os lados antes de a gente pautar em alguma decisão, né? Transformar em lei. Eu acho que falta esse engajamento dos nossos políticos, né? Tá?
não é polemizando, né? É uma opinião minha, né? Pessoal, tá? Então... inclusive, até compartilhando com o pessoal, né? Portugal fez uma experiência, se não me engano, no ano passado, referente a isso, com várias empresas. E o Brasil também, se não me engano, foram 50 empresas Sim. que fizeram essa experiência nesse ano, né? No primeiro semestre. E um dos resultados, né? Nessa matéria que eu li a respeito do fechamento dessa experiência que foi feita no Brasil, uma das empresas colocou que foi benéfico, mas eles só conseguiram alcançar esses resultados depois que eles mudaram a forma de trabalho, né? A forma de gestão, a forma de distribuição das atividades, a medição dos resultados, enfim. Não foi algo assim, olha, eu simplesmente vou reduzir um dia e vou continuar trabalhando da mesma forma. Então, eles tiveram que melhorar muito mais a organização e os processos internos e a comunicação, inclusive, para que as coisas funcionassem da forma que eles esperavam. Então, acho que é uma excelente discussão. Perfeito. E a última questão que eu queria só para a gente encerrar aqui, Mauro, é assim, o nosso fechamento, né? O que esperar e como se preparar para o amanhã, né? A gente está num mundo, então, de constante transformação, com muitas inovações tecnológicas. O Sam Altman, que é o CEO, né, o presidente e o grande mentor do ChatGPT, que trouxe à tona o que é inteligência artificial, né, o poder da inteligência artificial, ou diria que ele popularizou a inteligência artificial. E ele coloca que a gente está vivendo a terceira geração de robôs, né? Mas a gente está indo para uma quarta geração de inteligência artificial, que ela deve trazer inteligência não mais para as pessoas, não empoderando só as pessoas, mas empoderando as organizações em si, né? Auxiliando a organização como um todo a desempenhar o seu papel da melhor forma possível, de uma forma muito mais produtiva. E isso, com certeza, vai exigir da gente muito mais, acho que alguns valores que você trouxe, né? Muito mais resiliência, muito mais inteligência emocional para lidar com tantas informações suprindo a gente. Também vai trazer para a gente a possibilidade de errar mais. E como que você enxerga isso, né? O que a gente pode esperar, ou se, na sua opinião, a gente não tem um futuro definido e esse futuro é construído pelas pessoas? Tá, eu acho que o futuro, né? Se a gente deixar, né, essa inteligência caminhando, a gente vai ter vários transtornos, né? Eu acho que as leis ainda não estão montadas. Eu acho que a parte, né, de sigilo de dados, isso eu acho que tem que mudar muito daqui para frente, né? Eu acho que tem especialistas já pensando nisso, tá? Eu acho que tem que ser de uma organização ordenada para fazer as coisas, né? Então, eu acho que sigilo de dados, compliance, seria um tema muito importante, né? Principalmente na área de back-office nosso. Eu acho importante a gente pensar nisso, porque a gente não está olhando muito para isso, as companhias, mas isso vai causar um transtorno gigantesco lá no futuro, tá? Porque à medida que aumenta a tecnologia, aumenta os hackers também, tá? Então a gente tem que ponderar todo esse crescimento de uma forma, né, organizada, pausada e com compliance. A gente nunca pode deixar uma coisa descoberta, que é os nossos dados, tá? Eu acho isso importante, né? A gente às vezes não enxerga, né? Nossa, da B2 trabalha muito forte em compliance, não é fácil, é hacker todo dia querendo invadir alguma coisa. Então isso acho que tem que ser pautado bem, né, no mundo corporativo, para a gente não simplesmente sair usando o chat, né? Eu acho que tem que estar tudo regulamentado, comprar, nada de pirata, a gente tem que estar tudo ordenado, tá? Então acho que é uma coisa que a gente tem que preservar antes, né? São os nossos dados, né? Eu diria, a nossa persona tem que estar sempre preservada, tá? E os brasileiros estão esquecendo um pouco desse sentimento, eles estão perdendo dados sem saber, tá? Então vamos, eu acho que é plausível, mas eu acho que tem que ser tudo equilibrado, Abel. Eu acho que tem que ter um manualzinho aí de desenvolvimento junto das empresas, ter especialista certo, ter pessoas certas trabalhando, para a gente não cometer equívocos simplesmente de querer fazer inovação sem consequência, né? Eu acho importante a gente pautar isso. Legal. Bom, gente, queria deixar esse espaço aberto também para perguntas. Se alguém quiser abrir o microfone, levantar a mãozinha para
para fazer alguma colocação sobre essa nossa agenda aqui, sobre o futuro do trabalho. Também gostaria de agradecer ao Mauro, né, por tanto conhecimento, por tanta experiência colaborando com a gente. Agradecer a todos que estiveram presentes conosco hoje pela participação, pela presença, por ter respondido às enquetes, e também a gente se coloca à disposição aí para responder, dar a nossa opinião e ajudar de alguma forma. Pode falar, Edmundo. Tá mudo. Legal, Cícero. Ele ficou mudo, que estranho. Bom, chegou uma pergunta, né? Qual a sua opinião sobre a nova geração de jovens para a transformação digital? Bom, eu vou falar a minha primeiro, Mauro, me perdoe aqui, mas minha opinião é que são jovens que nasceram numa geração digital, né? Foi o assunto do primeiro webinar, né? Então, são jovens que já nasceram com celular, já nasceram com internet, não viram esse processo de transformação e são cruciais para esse momento, para ajudar a implementação de novas tecnologias que ainda vão surgir. O que você acha, Mauro? Qual que é o impacto disso nas organizações? Eu acho que os jovens já estão adiantados, né? O problema está nas empresas. Quando um jovem desse entra, ele descobre que a realidade é outra, né? É diferente. Eu acho que a mudança, né? As tecnologias que eles usam hoje é muito, né, no app aí, no celular, e quando entra numa empresa a gente não tem tanto recurso como ele está acostumado, papel ainda, né, de umas coisas, né? Eu acho que aí é um aprendizado para eles, né? Eu acho que seria um aprendizado de transformação para eles, né? E você acha que isso pode causar frustração, Mauro? Da pessoa, do jovem chegar, acabou a faculdade, vai ingressar no mercado e encontra uma realidade diferente daquilo que ele imaginava, do que aquilo que ele cresceu vivendo? Eu acredito que causa, sim, uma frustração. Tudo depende de pessoas. E tem pessoas que estão muito avançadas na tecnologia, eles acham meio absurdo quando entram numa empresa que não tem tanto recurso, né? Tá. Legal, muito bom. Acredito também, concordo com a sua opinião. Acho que realmente pode trazer esse tipo de frustração. Mas se pegar uma geração dos 10, 12 anos, eles vão ficar tristes de ver essa situação nossa agora. É verdade. Muito bom, gente. Agradeço aí a participação, Evelise, novamente. Edmundo colocou, né, o exemplo que o governo está discutindo 4x3 e 5x2. Exatamente isso, essa foi a discussão, Edmundo. Muito bom. Gente, gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Não esqueçam de responder a nossa pesquisa de satisfação. Deixem seus comentários, sejam sinceros. O feedback é um ato de amor e a gente valoriza demais o feedback de vocês, tá bom? Isso aí. Muito obrigado a todos. Tá, eu também agradeço. Queria, né, deixar esse... Nós estamos começando hoje, foi um teste aqui do podcast que vai surgir na Brapsa. Então, eu gostaria muito que vocês comentassem, né? Mandassem o feedback, né? Aprendi que feedback é um ato de amor. Então, a gente procura melhorar na próxima, e a gente aprendendo com vocês, né? Eu agradeço demais a paciência de vocês. Fique com Deus, fique em paz aí. Tchau.